Vamos lá, pessoal, boa noite. Então, vamos falar agora sobre o botão clínico, certo? O botão clínico é o botão que nós vamos mais utilizar porque é nele que nós fazemos as evoluções de enfermagem e as anotações, né, de tudo o que aconteceu com o paciente, incluindo dispositivos que foram instalados, removidos, transferências, óbitos, alta, tudo. Ele trabalha a priori junto com o botão cadastro, certo? Porque para mim fazer o lançamento no clínico eu preciso de uma referência do paciente. E foi por isso que aqui no cadastro, quando a gente faz o cadastro do paciente, é obrigatório ter CPF ou SUS. E a gente garante que sempre tenha e que a gente possa atualizar ele depois. Por mais que a gente não tenha no momento, né? Gera CPF, depois atualiza, como foi na última aula. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui no teste Silva e vou selecionar aqui o CPF e vou dar um Ctrl C, certo? Vou fechar aqui e vou vir aqui em clínico. Aqui em clínico, que é o botão que nós vamos falar agora, ele vai ter a parte aqui que é a do sistema, que tem a data, o procedimento, o código de cadastro. Vai ter aqui as informações pessoais do paciente, os dados clínicos, né, que é tudo o que aconteceu com o paciente, incluindo a evolução. Os procedimentos que foram feitos nele, o enfermeiro, o horário que foi feita a evolução. E aqui em pacientes internados é uma lista de pacientes, conforme a gente for lançando o paciente aqui internado, ele vai aparecer aqui na lista para gente, tá? Tá em branco, que eu deixei o arquivo zerado, que é para a gente fazer desde o começo. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, depois que o paciente chegou, eu cadastrei ele, eu vou aqui no campo CPF, vou dar um Ctrl V e eu já vou colocar a informação aqui. E quando eu sair para o próximo campo, ele já vai puxar aqui o nome, o código, né? É o primeiro procedimento, porque é o primeiro lançamento. E eu vou continuar a informar os dados. Caso eu coloque um CPF que não existe, né, e tentar sair aqui, ele vai dizer, ó, não foram encontrados dados na base para o CPF informado. Vai apagar tudo aqui para mim reiniciar o procedimento, certo? Então vamos lá. Vou colocar o CPF aqui, vou sair, ele vai trazer as informações, código 02. E vou colocar aqui a data de admissão do paciente como dia 28, o horário de admissão aqui, vou colocar às 10 horas, não precisa colocar ponto, ele vai colocar automaticamente. O médico que internou, MD01, o CID, vou pegar IH e vou ver qual é o CID pelo qual esse paciente foi internado. Quando eu selecionar o CID aqui, automaticamente ele vai colocar o diagnóstico. O médico não tem acesso, né? Tudo automaticamente pelo CID. Caso não tenha CID, né? Esse CID que o médico colocou não está cadastrado, eu vou aqui no botão mais CID e ele vai perguntar se eu quero cadastrar um diagnóstico. Vou dizer que sim, vou colocar aqui, ó, teste 43, por exemplo, o nome do diagnóstico, né, maiúsculo, vou dar OK. Aí ele já verificou, viu que o diagnóstico não existe, então eu posso cadastrar ele, ele faz toda essa verificação. Vou dar OK e vai pedir para me colocar o número do CID. Vou colocar aqui R28, um exemplo, e vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, ele já validou o CID, né? Viu que o tanto de teste não existe já na lista, nem esse CID, então eles podem ser utilizados. E vai perguntar se eu quero continuar. Vou clicar em sim e automaticamente ele já cadastra aqui o CID, já coloca o CID que eu cadastrei aqui com o diagnóstico que eu cadastrei aqui. Outro diagnóstico, às vezes eles colocam ali o diagnóstico pelo qual internou e vários outros diagnósticos, hipóteses. Então vou colocar aqui DG2, não é obrigatório colocar esse campo. A procedência dele, vou dizer que veio do ambulatório 2. Ele vai para qual leito? Ele vai para o leito D25. Dependência, pacientes com cuidados mínimos, autodependência, semi-intensivo, intensivo, etc. Vou colocar aqui. Vou colocar semi-intensivo. O status dele é se ele está internado, se ele teve alta, se ele foi transferido, se foi evasão, se foi óbito. No caso, vai ser internado. Data do status aqui é a data que eu da informação de internado que vai ser hoje. Isso aqui na realidade eu coloquei mais pensando na hora, mas aí eu achei interessante colocar logo uma data também, porque a sala vermelha me pediu que às vezes o paciente vai a óbito e eles não fazem o lançamento ou no mesmo dia da informação, principalmente se for próximo ali da meia-noite, ou
na mesma hora, então não dava para usar essa hora da evolução como referência, que foi a primeira ideia. Então aqui ele vai evoluir num horário, mas o óbito foi algumas horas antes, por exemplo. Mas que não é o aqui a gente está tratando de internado, né? Então aqui eu vou colocar, ele foi internado às 11 horas, 11 horas. E aqui é curativo. O curativo dele é diário, intercalado, é ausente, né? Vou colocar diário, foi um pedido da Clínica Médica 2 para a gente colocar esse campo aqui. E a dieta aqui, um pedido da, da nutrição. E da coordenação também. Aqui sobre os dados de transferência, eles só vão ser preenchidos se o status for transferido. Ele não vai deixar passar se tiver alguma coisa escrita aqui, quando você tentar salvar, ele vai dizer assim, ó, não pode porque o status não é internado. Ele só pode se o status for internado, aí sim você pode preencher isso aqui. Mas só para conhecer como funciona o campo, vou colocar aqui D22, é o leito de transferência para o qual ele vai ser transferido. O tipo de internação externo ou externo, né? Ou de transferência, desculpa. Por quê? Porque note que aqui a lista de local, que é para onde ele vai, está em branco. Por quê? Porque se for internação, interna, desculpa, transferência interna, ele vai ter os locais específicos internos. E se for externa, ele vai gerar os locais específicos internos, evitando que a gente cometa erros, certo? Como não é o caso de transferência, eu vou simplesmente apagar isso aqui, tá? Ele já apagou automaticamente aqui, poderia ter pegado isso também, né? Então aqui os dispositivos. Eu vou dizer que ele fez um acesso venoso periférico, tá? Aonde eu vou dizer aqui no ambulatório 2 ainda, que dia foi dia 28 mesmo. E a remoção ele não foi removido, ainda está aqui. No caso de remoção, caso seja removido, eu vou colocar a data. E se eu reinserir no mesmo dia, eu vou clicar aqui em reinserido, tá? Vou marcar esse campo só se ele for removido para depois ser reinserido. E aqui eu vou colocar que ele fez uma sonda vesical de demora. Já colocou aqui na UTI mesmo, tá? Aqui no dia 29, certo? Isso aqui depois ele vai contar os dias, como nós já falamos anteriormente. E vou fazer a evolução de enfermagem aqui. Evolução, certo? Aqui eu vou colocar aqui se fez procedimento de gasometria, se fez RCP, banho no leito, curativo. Se tem alguma pendência, eu venho aqui e escrevo a pendência, né? Pendência. E se fez cateterismo. Também foi um pedido aqui da Clínica Médica 2. Ele já traz o nome do enfermeiro automaticamente porque está logado. E esse aqui, quando eu abri o formulário, ele abriu junto com o horário em que eu abri o formulário. Se quiser, você pode mudar. E certo, depois que eu preenchi todas as informações, tá? Eu vou clicar em salvar, certo? Se alguma informação aqui, que já ia dar erro aqui, que não tem H nem BPA, que eu esqueci de colocar, que é fundamental, gente, me perdoa. Mas assim, quando você colocar a informação aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar BPA. Se eu tentar salvar aqui, ó, campos obrigatórios vazio, nome, BPA ou código. No caso aqui é BPA. Vou colocar BPA 001 e a IH também 001, certo? Agora sim, como é o primeiro lançamento dele, ele não sabe qual é BPA e nem IH, então você tem que colocar. Então, quando eu fizer isso aqui e clicar em salvar, ele vai perguntar, deseja gravar o registro? Eu vou dizer que sim. E ele registro salvo com sucesso. Quando ele salvar o registro, veja que já apareceu aqui o primeiro paciente internado, que é o teste Silva. Aí você vai me perguntar, Isaac, agora eu tenho que escrever isso tudo de novo? Não, não tem que escrever tudo de novo. Quando você tiver já lançado a primeira informação, você vai dar um duplo clique nessa lista e como mágica ele vai trazer tudo aquilo que você escreveu na última evolução já pré-preenchido, certo? E aí eu vou escrever de novo aqui, apagar a evolução que estava aqui e vou escrever a minha evolução do dia, né? Vamos dizer que isso aqui foi dia 29, vou fazer outra evolução no mesmo dia ou uma evolução nova no outro dia, né? Que essa data aqui vai alterar, certo? Verificando isso, já passada essa parte, vamos só ver como ele se comportou lá na planilha. Porque você pode pensar que você está tendo muito trabalho, mas eu vou te provar que você está tendo pouco trabalho. Por quê? Porque se você fosse fazer isso manualmente,
você faria o quê? O enfermeiro teria que vir aqui em clínico, colocar esse monte de informação manualmente, certo? Eu deixei aqui um zoom maior que é para vocês conseguirem ver, tá? Melhor. Manualmente nessa planilha, são aqui várias informações, tá? Vamos conferir aqui quantas informações que ele lançou automaticamente aqui com um clique que a gente fez. 82 informações. Pode lançar até 82, né? Nem todas a gente utilizou. Daqui ele ia ver o que é informação para censo, né? Teria que vir aqui no censo, que foi o que ele fez, ó, e atualizar essas informações do censo. Sexo, idade, data de admissão, vai sempre manter, né? A data da atualização, que foi o último lançamento que fizeram dele. Quantos dias ele ficou internado, né? 28 para 29, que contou um dia. Aqui o leito, o diagnóstico, o nome do médico, horário, o turno ele gerou sozinho, olha, veja que ele percebeu que era amanhã, ele gerou, em nenhum momento a gente colocou o nome de turno. O status, no caso não foi transferido, né? Se tivesse ido a óbito, diria o tempo de óbito, que é mais de 24 ou menos de 24, né? Que é uma informação que a gente não coloca, mas ele calcula automaticamente, tá? Outros diagnósticos bem aqui, procedência, nível de dependência, dieta, tudo bonitinho. E o mais legal, a pedido da CCIH, quantos dias ele está com acesso venoso periférico? 2 dias. Quantos dias de sonda vesical? 1 dia. E isso vai se somando aqui, conforme a gente vai fazendo os lançamentos. Tá? Inclusive, qual é a dieta, né? Que foi o pedido lá da nutrição. Por quê? Isso aqui a gente pode ter acesso por meio de nuvem para visualização. E a nutrição pode ver aqui, se tiver atualizada a informação, né? Ele verifica que a última atualização foi dia 29/12. Então essa informação aqui ela é atual, posso confiar nela. Aí vai ver qual é a dieta que o paciente está. E também vai ver, no caso da CH, se essas informações aqui elas podem ser confiáveis, se elas estão atualizadas. Lá de onde eles estiverem, certo? Então o enfermeiro teria que colocar isso tudo aqui manualmente. Então com um clique você está fazendo todo esse trabalho aqui, certo? Então voltando aqui, veja que ele lançou direitinho as informações na planilha e fez o cálculo, os cálculos foram feitos certinho. Agora, se eu quiser alterar uma informação, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, agora nós partimos para o botão editar. Para usar o botão editar, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um duplo clique aqui. Não, desculpa. A gente vai ter que primeiro pesquisar. Aqui tem um botãozinho chamado pesquisa. Nós vamos clicar nele e nós vamos pesquisar qual é a informação que eu quero lançar. Aqui eu só tenho uma informação, né? Então, antes da gente editar, vamos primeiro fazer um outro lançamento. Se eu tiver que fazer um outro lançamento no dia, vamos fazer para o mesmo paciente. Eu só vou dar um duplo clique, como eu falei aqui. As informações também já vêm automaticamente. Vou colocar aqui uma sonda nasointeral. Não, sonda nasointeral não, né? Vou colocar um dreno. Vou dizer aqui que esse dreno foi colocado aqui na UTI mesmo, porque eu estou na UTI. Foi na data de hoje. Por algum motivo ele foi removido hoje, mas eu já reinseri ele, então vou marcar ele bem aqui. Aí vou fazer a minha evolução. Evolução 2. Tudo bonitinho aqui e vou salvar o meu registro. A data do status é obrigatória. Vou colocar a data aqui, esqueci. E a hora aqui eu vou colocar as 20 horas. Então vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, desejo gravar o novo registro, sim. E ele salvou o novo registro, tá? Isaac, mas não acrescentou uma linha aqui. Não é aqui que acrescenta a linha. Aqui é os pacientes que estão internados. Ele continua internado, mas veja que aqui em dispositivos alterou. Antigamente tinha só AVP, SVD
Agora eu tenho AVP, SVD e Dreno. Então, além dele contar os dispositivos, ele vai enumerando para você quais estão instalados no paciente. Bateu o olho aqui, você já vai conseguir ver um monte de coisa sobre o paciente. A BPA, a data de admissão, o nome, a idade, o leito, dispositivos instalados, o diagnóstico, o status, a última atualização dele, que é muito importante se o curativo for diário. Por que essa última atualização é importante? Quando o RT bater o olho aqui, ele já sabe se estão fazendo a atualização desse paciente ou não, evolução. Porque já pensou, o paciente foi internado aqui desde o dia 28. Não, vamos dizer que ele foi internado dia 20. E a última atualização dele foi dia 25. E hoje é dia 29. Né? Então, é o tempo que esse paciente que não faz evolução de enfermagem para esse paciente. Certo? Entretanto, se eu vier pesquisar aqui agora no botão pesquisa, veja que tem dois registros aqui, ó. O número 1, que foi o primeiro que eu lancei, certo? Que ele não tinha dreno. E o número 2, que foi o que eu lancei agora, certo? E uma coisa interessante antes da gente editar, perceba que aqui, ó, quando eu coloquei o dreno, eu disse que eu coloquei o dreno, né? E que ele foi removido no mesmo dia e foi reinserido. Se eu for fazer um terceiro lançamento, quando eu der um duplo clique aqui, ó, veja que a data de remoção virou a data de instalação e o reinserido foi desmarcado, porque ele entendeu que esse dreno, ele, para o próximo lançamento, tem que estar como inserido, tá? Certo. Então, vamos lá. Como é que eu vou editar? Como eu vou alterar uma informação que eu já lancei? Bom, eu vou clicar no botão pesquisar e vou ter que carregar essa informação. Veja que eu fiz dois registros, né? O código 01 e o código 02. Isso aqui é lançamento, né? Seria mais claro se eu tivesse escrito lançamento. Se essa lista estiver muito grande, provavelmente com o tempo ela vai ficar muito grande, a gente tem uma aba aqui para pesquisa, que é basicamente igual àquela que eu expliquei no botão cadastro. Aqui eu tenho as opções de nome, de SUS e de BPA. Eu recomendo que vocês utilizem BPA. Por quê? Porque esse paciente aqui ele pode ter mais de uma entrada com BPAs diferentes. Então, se você pesquisar pelo nome, se o teste Silva tivesse entrado em um outro momento no passado com a BPA 00, no passado não daria porque aqui é 001, né? Mas hipoteticamente 003, 004, 005, ele ia aparecer todas aqui. Então, mas a atual dele é a 001, então era melhor pesquisar aqui por BPA 001. Infelizmente, só vai aparecer aqui ele porque só tem ele aqui lançado, né? Mas se eu clicasse aqui, se tivesse em outros, elas iam sumir e ia ficar só o teste Silva aqui. Então, o primeiro passo é carregar qual das evoluções eu quero alterar. Eu vou alterar aqui a evolução 001, por exemplo, né? A evolução mais antiga que eu tenho. Então é só dar um duplo clique nela que ela vai trazer a informação para cá. O que é interessante daqui, né? Que quando eu for fazer uma alteração de uma informação do passado, como hoje aqui agora já mudou para o dia 30, ele não vai levar essa informação para o censo, porque ele entende que pode ser uma informação errada. Só o que ele vai fazer é recalcular isso aqui. Isso aqui ele recalcula, tá? Mas essas outras informações aqui, ele não vai levar para o censo, tá ok? O recalculo que eu falo, gente, é o tempo de permanência desses dispositivos, certo? Por acaso ele esqueceu de colocar alguma informação no passado, mas esse tempo esteve presente, ele vai recalcular. Sempre ele recalcula isso aqui. Isso aqui nunca vai dar errado, tá? Ele varre toda a lista lá fazendo o cálculo bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração básica aqui. Vou colocar evolução alterada, tá? E aí o que vai acontecer? Esse registro aqui, que é o 1, ele vai mudar. Então, fiz a alteração que eu quis aqui. Vou fazer só essa, poderia fazer outros. E vou clicar no botão editar. Quando eu fizer isso aqui, ele vai perguntar se eu quero alterar. Vou dizer que sim. Ele vai falar que foi alterado com sucesso. Se eu pesquisar aqui ela de novo, a 001, e der um duplo clique, veja que a alteração foi efetivada, certo?
Entretanto, essa informação aqui ela não foi para o censo. Se for alguma informação que tem que ir para o censo e por algum motivo, com certeza, não consigo pensar por quê, aí vocês têm que comunicar ao RT para ele alterar manualmente, ou quem tiver login de administrador também pode logar lá na planilha e fazer a alteração manual, certo? Então, basicamente, essa é a parte de editar. Esse botãozinho limpar, ele vai apagar isso aqui tudo que tiver e já vai preparar aqui o procedimento para o próximo registro, para fazer um novo lançamento, tá? Então, muito bem. Eu tenho aqui as informações bonitinho. Se eu quiser fazer um próximo registro, dou um clique aqui e ele já vai preparar o próximo registro, ok? Então, se eu vier aqui no clínico, ele com certeza alterou aqui a evolução, porque ele já trouxe a informação, tá aqui, ó, evolução alterada, tá? E o censo aqui, ele continua, ele não traria essa informação para cá de qualquer forma, né? Mas se a gente for ver aqui a quantidade de dias, ó, calculou direitinho ainda, né? Porque eu não atualizei dia 30, né? Aqui no computador é dia 30, mas a última atualização foi dia 29. E aqui nos itens aqui, ele calculou o dreno aqui, ó. Colocou um dia de dreno, certo? Que foi o dispositivo novo que eu tinha colocado. Então, sobre o botão clínico. Ah, sim, mais uma coisa interessante que eu esqueci de falar, que é muito importante, né? Que é o backup. Toda vez que eu fizer uma alteração pelo botão editar, ele vai gerar aqui o backup clínico. Ele vai dizer, ele vai fazer uma cópia de como estava antes da alteração e lançar bem aqui. Nessa cópia vai ter informação, a evolução, pendência. Aqui não tem escrito alteração, que foi o que eu fiz. E vai dizer quem alterou, né? Não é aqui, aqui no final. E vai dizer quem alterou, né? A data da alteração, a hora da alteração. Aqui está o usuário local, porque quando eu alterei, eu não tinha feito o login, né? Eu entrei como administrador e fiz a alteração, sem fazer o login. Rodei direto para o VBA. Mas aqui estaria Isaac Lucas. E o que que eu fiz? Edição de registros, certo? Se eu quiser deletar, é uma coisa que eu ia acabar esquecendo aqui. Vou fazer agora aqui o login direitinho, certo? Então, se eu quiser deletar uma informação, para excluir uma informação, como é que a gente vai fazer? Nós vamos usar o botão pesquisar. E aqui nós vamos escolher um registro para excluir e selecioná-lo. No caso aqui, eu vou excluir o código 002, o registro número 2, né, que eu fiz. Então, basta eu selecionar o registro, vou clicar no botão excluir registro. Ele vai perguntar, atenção, confirmar a exclusão do registro 002, paciente 001, a data. Essa ação é irreversível no momento, mas cria um backup. O número deste registro não será reutilizado para manter a auditoria, né? Porque se eu apaguei o registro número 2, ele tem que sumir. E o próximo paciente tem que ser o próximo registro desse paciente, ou do próximo paciente, tem que ser o número 3, né? Porque senão, se eu reordenasse, como eu fazia antes, eu reordenava. Então, em uma possível auditoria, a gente poderia ter problema, né? Porque como é que o registro número 2 aparece em um e no outro paciente também? Então, para consertar isso, eu parei de reordenar e passei a sumiu mesmo, vira o próximo, certo? Vou clicar em sim, registro excluído com sucesso, né? Excluiu o registro, ele já sumiu aqui da minha lista. E se eu retornar aqui no backup, ele criou um backup bem bonitinho, igual como ele fez na exclusão, tá? À meia-noite 32, no dia 30 do 11,
usuário local, porque eu não estava logado de novo, deveria ter logado para mostrar. Ele fez a exclusão. Tipo de ação, ele não fez uma edição, aqui ele fez uma exclusão de registro, né, do ID 002, que é o que está ali. Talvez nem precisasse colocar o ID, porque ele já aparece aqui, né, que é o código 2. Vou voltar aqui, vou excluir esse registro rapidinho, vou reinseri-lo. Opa, o que eu fiz? Isso. Vou reinseri-lo bem aqui no clínico manualmente, né? Só para a gente ir, vou logar, né? Para mostrar aqui que vai aparecer bonitinho o nome. Vou fazer o login. Aí eu vou vir aqui em clínico, vou pesquisar, já apareceu de novo aqui o 2. Vou selecionar ele, vou excluir. E vou voltar lá para mostrar para vocês rapidinho. Que aqui, ó, agora apareceu o meu nome. Ó, o usuário Isaac, que fez a exclusão do registro 2, tá? Aqui ficou 2 vezes porque eu coloquei para lá, mas eu não tinha pagado esse aqui, né? O antigo eu não tinha pagado. Coisa que não vai acontecer, porque é uma alteração manual aqui. Então aqui ele mostrou que à meia-noite 34, no dia 12, o Isaac excluiu esse registro, certo? Então a gente tem muita coisa aqui, tem muita função que esse formulário faz. E eu não vou prolongar mais esse vídeo, mas ele tem várias proteções. Se isso aqui não for uma data válida, ele não deixa passar. Se isso aqui tiver uma data, um horário maluco, tipo 9999, ele não vai deixar passar. Se tiver inconsistências de horários, ele não vai deixar passar. Se tiver faltando alguma informaçãozinha, ele não vai deixar passar. E aí, conforme vocês, se vocês forem verificando algum erro, alguma coisa que a gente precisa consertar, tá? Vocês vão dando feedback e eu vou ajustando para sempre ficar o mais correto possível. Então é basicamente isso, pessoal. Próximo vídeo a gente vai falar sobre os procedimentos. A gente vai colocar aqui diálise, eco, laboratório, o que vocês quiserem aqui, a gente pode acrescentar essa lista aqui. E também vamos falar posteriormente sobre as impressões, que é bem legal. E no finalzinho o dashboard aqui. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que eu não tenha esquecido de nada aqui, né? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente tira para vocês. Então, se gostaram, dê o like aí bacana e até a próxima. Valeu, pessoal!